O sol se punha sobre a planície de areia preta, um deserto desabitado onde o vento parecia sussurrar em uma língua que ninguém entendia, só o que era ouvido. As sombras se alongavam como dedos de um deus esquecido, estendendo-se entre as dunas de areia negra, como se o próprio solo fosse vivo, respirando lentamente. Era ali no coração do nada que o último carro da equipe de pesquisa da NASA parou, com o motor falhando como um coração enfraquecido. Dentro do veículo, o olhar de Daniel Varela, geólogo e astrônomo de treinamento, se fixou na paisagem. Não havia nada ali. Só areia, céu e um silêncio que não era silêncio, mas uma presença. Ele saíra da base de observação em São José da Lapa com o objetivo de coletar amostras de minerais de superfície para análise de possíveis traços de vida primitiva. A região, apesar de deserta, tinha sido apontada como uma zona de baixa atividade sísmica com anomalias eletromagnéticas e algo que os satélites não conseguiam explicar. Era isso que o mantinha acordado à noite, olhando para o céu com olhos cansados e desconfiados. A primeira coisa que notou foi o calor. Não o calor do sol, mas algo mais denso, mais pesado. Era como se o ar estivesse saturado de memórias. O ar parecia grudar na pele, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Quando Daniel saiu do carro, sentiu um frio no estômago, não físico, mas psicológico. Como se o corpo soubesse algo que a mente ainda não tinha acesso. Campos de poeira negra, espelhada em pequenas poças de água que não tinham origem aparente. O céu, ao se fechar, não escureceu. Ele simplesmente se desfez. As estrelas não apareceram. Em vez disso, algo se expandiu entre os raios de luz que ainda restavam, uma névoa cor de escuridão pura, como se o espaço tivesse sido rasgado e o que estava do outro lado estivesse tentando entrar. Naquele mesmo dia, pela primeira vez, ele ouviu a voz. Não foi um som, não foi um som humano. Foi uma vibração no osso, um zumbido que não vinha dos ouvidos, mas das costelas, como se algo dentro dele estivesse se acordando. E então, na mente, veio uma palavra não em português, nem em inglês, nem em qualquer idioma conhecido. Era uma palavra que não tinha forma, mas que ele entendia. Era a palavra Lemur. Ela não veio do mundo, veio do vazio. Na manhã seguinte, o rádio da base ligou. Sinal fraco, estáticas intercaladas com vozes múltiplas, todas falando ao mesmo tempo em um ritmo constante, como se fossem uma só. Daniel pegou o aparelho e tentou responder. Nada, só a voz de um homem que dizia: "Você não é o primeiro, você não é o último. Eles estão acordando." E então a linha caiu. Ele decidiu voltar. O carro não ligou. A bateria estava esgotada, mas não havia motivo para isso. A energia estava estável. A bateria nova. A luz do painel piscou uma vez, 3 vezes e depois se apagou. No canto da cabine, ele notou algo escrito com um giz preto. Não era sua escrita. Era curvo, sinuoso, como se tivesse sido traçado com um dedo que não pertencesse a ninguém. Dizia: "Eles sabem que você está aqui. Eles sabem que você não está sozinho." Daniel começou a perder o tempo. Não sabia quantos dias tinham passado. O sol não se movia. O sol se retinha. Ele olhou para o relógio. As horas não mudavam. O sol estava parado no céu, como se tivesse sido congelado, e o céu não era mais céu. Era uma superfície lisa, opaca, como um espelho que refletia algo que não existia. E então ele começou a ver. No início eram sombras, sombra que se moviam sem fonte de luz, sombra que se moviam contra o vento, sombra que sussurravam. Ele tentou correr. O chão não cedia sob os pés. Era como caminhar sobre gelo, mas sem o frio. Era como se o mundo tivesse se transformado em uma ilusão de realidade e ele era o único que ainda acreditava nela. Naquela noite, ou o que ele chamava de noite, ele encontrou o buraco. Não era um buraco de verdade. Não tinha bordas, não tinha profundidade. Era um buraco no ar, uma fissura na matéria, como se o espaço tivesse se rasgado e não se fechado. Dentro dele não havia escuridão. Havia luz, mas uma luz que não era luz. Era como o que se vê quando se fecha os olhos com força, mas que persistia mesmo com os olhos abertos. E dentro da fissura, algo se movia. Não era um corpo, não era forma. Era um movimento, uma presença. Como se o próprio conceito de forma tivesse sido reescrito para permitir que algo existisse além do que o cérebro humano conseguia suportar.
Daniel sentiu o rosto se contorcer, não de medo, de reconhecimento. Como se em algum lugar profundo ele já tivesse visto aquilo antes, em sonhos que não eram sonhos, em memórias que não eram dele. Ele tentou gritar, só que a garganta não respondeu. A boca se abriu, mas nada saiu. O que saiu foi um som que não era humano. Um som que parecia ser feito de múltiplas vozes, todas falando ao mesmo tempo, todas dizendo a mesma coisa. Você é um de nós, você já era. E então, por um instante, apenas o mundo se desfez. Não em ruínas, não em explosões, em desaparecimento. O céu, o vento, o carro, a areia, tudo se dissolveu como se nunca tivesse existido. Só restou o buraco, só restou ele. E no buraco ele viu o rosto. Não era um rosto, era uma ausência, uma forma de vazio que se moldava em algo que lembrava rosto. Olhos que não existiam, mas que viam. Boca que não existia, mas que sussurrava. E a voz que era como 1 milhão de vozes mortas falando ao mesmo tempo, disse: você é o vigia, você é o portador, você é o que eles escolheram para lembrar. Daniel tentou se mover, tentou correr, mas não havia lugar para correr. O buraco era o mundo era o buraco. E então ele entendeu. Não era um acidente, não era um erro. Ele não tinha vindo ali por acaso, havia sido chamado por algo que não era de seu mundo, mas que estava aqui há milhares de anos, talvez milhões. E ele não era um pesquisador, era um testemunho, um instrumento, um canal. O que ele via agora, o que ele via com os olhos que não eram seus, era o que o mundo escondia, o que o universo ocultava, o que a humanidade não conseguia enxergar, porque o cérebro humano não era feito para entender. Eles não eram alienígenas, eles eram o que existia antes do tempo. Eles eram o que chamavam de lenda. Eles não vinham de estrelas, eles eram as estrelas, eles eram o vácuo entre as estrelas, eles eram o que acontece quando o espaço se cansa de ser vazio. Daniel caiu de joelhos, não por dor, por reconhecimento. Ele sentiu o corpo se abrir não fisicamente, mas internamente, como se algo dentro dele, uma coisa que ele não sabia que estava lá, estivesse se desenrolando, se expandindo, se tornando algo que não era mais humano. Sua visão mudou, ele começou a ver o tempo, não como linhas, mas como camadas, como se o passado, o presente e o futuro estivessem todos em cima do mesmo plano. Ele viu a Terra há 100 milhões de anos, viu a primeira vida, viu a morte dos dinossauros, viu a chegada do homem, viu tudo, mas não com os olhos, com o não-olho, com o que estava sendo despertado. E então, em meio à visão, ele viu a cidade. Não era uma cidade, era uma estrutura, ou melhor, uma morfologia que não tinha cidade, mas que se parecia com cidade. Uma cidade feita de luz que não era luz, de pedra que não era pedra, de ar que não era ar. Estava lá no centro da planície, mas não era visível. Só era visível para quem tinha sido escolhido. E a cidade era viva. Ela respirava, ela pensava, ela esperava. E ele, Daniel, era o primeiro a chegar, o primeiro a acordar, o primeiro a ser selecionado. O que se seguiu foi o que ele não conseguiria descrever, o que ele não conseguiria lembrar, o que ele não deveria lembrar. Ele se tornou um portador, um mensageiro, um canal entre o que é e o que deve vir. Eles não queriam destruir, não queriam invadir, eles queriam recordar. Recordar o que o universo esqueceu. Recordar o que o tempo apagou, recordar o que os humanos se recusaram a ver. Ele tentou gritar, não saiu som, só uma luz que vinha de dentro dele, uma luz que não era luz, mas memória. E então o buraco se fechou. O sol se moveu, o céu se coloriu, a areia voltou a ser areia. O carro funcionou, o rádio ligou. Mas Daniel não era mais o mesmo. Ele voltou à base. Os colegas não o reconheceram. Suas roupas estavam limpas, mas ele cheirava a terra que não existe. Seus olhos estavam vazios. E quando alguém perguntou como tinha sido a amostragem, ele sorriu e disse: não há amostra, há apenas o que está vindo. Na noite seguinte, o satélite de observação detectou um ponto luminoso no céu sobre o deserto. Não era uma estrela, não era um satélite. Era uma forma que não estava no espectro,
que não tinha frequência, que não tinha cor. E o ponto piscou 3 vezes. E então, no rádio da base, o sinal se ligou, e uma voz que não era de ninguém disse: o vigia chegou, o portador está desperto, a lembrança começa. E na planície de areia preta, uma nova sombra se estendia. Não com o vento, com as memórias. E em algum lugar, dentro de uma mente que não era mais humana, uma voz sussurrava: Lemor está voltando.